Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 dicas aqui para estimular a criatividade, para ajudar você que acha que não consigo ser criativo, tô com dificuldade, tô travado, tô sempre fazendo a mesma coisa, tô cansado disso, quero fazer algo novo e parece que não surgem ideias novas. Como eu posso estimular a criatividade? Vamos lá, com 5 dicas. A primeira delas é experimentar coisas novas. Parece uma dica boba, né? Uma coisa muito simples, assim, gente, experimentar coisas novas, mas isso é óbvio. Mas a gente acaba não fazendo. E o que seriam essas coisas novas, né? Dentro dessas coisas novas está assistir um filme diferente daqueles. Eu gosto de assistir filmes de suspense, só assisto filmes de suspense. Que tal assistir uma comédia romântica? Mas eu não tenho saco. Não, mas é pela experiência, para observar de uma forma diferente. Ou então ler livros de autores que você nunca leu, ou sobre temas que você não costuma ler. Comidas, experimentar comidas diferentes. Se você, por exemplo, trabalha com artes, eu acho que quase todos os trabalhos, eu não consigo imaginar aqui algum que você não trabalhe com texturas diferentes, né? Com produção de texturas, seja na imagem, seja no 3D, na modelagem, enfim. Desculpa, teve uma participação inesperada aqui, vamos continuar. Então, se você trabalha, você precisa experimentar texturas novas para alcançar, enfim, para alcançar diversos resultados, você precisa conhecer várias texturas e texturas novas. E as texturas a gente experimenta elas não só da forma tátil ou visual, mas pelo paladar também. Isso é muito importante. Então, experimentar comidas novas, além de você experimentar sabores, sabe, azedo, amargo, agridoce, diferentes, você também experimenta texturas novas. Por exemplo, uma laranja tem os gominhos com uma textura que é diferente da bergamota, por exemplo. A pelezinha, as camadas, que é completamente diferente de um kiwi ou de um morango. E não só as cores das frutas, dos alimentos, os sabores, as texturas são diferentes, né? A consistência, e tudo isso te traz um repertório na hora de produzir. Como é que eu vou transmitir a sensação? Por exemplo, se eu vou escrever um texto, como é que eu vou dizer que o tombo dela fez um machucado que tinha um aspecto de um ralado diferente? Parecia que ela ralou num ralador e não que ela ralou no asfalto, que são machucados completamente diferentes, né? Como é que você sabe disso? Você vai experimentar. Não tô dizendo aqui pra você se machucar, não é isso. Mas experimentar texturas diferentes, literaturas diferentes, assistir séries, filmes diferentes do que é o comum, experimentar coisas novas. Essa é a primeira dica, e eu acho que ela é que te transporta para um universo completamente novo e que mais te estimula aqui. A segunda tem muito a ver com a primeira, mas ela é uma dica simples assim, que é percorrer novos caminhos. Percorrer novos caminhos no seu dia a dia, da coisa mais simples. A gente costuma ter rotinas, né? Eu acordo, tal hora, eu levanto, eu vou no banheiro, faço xixi, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu começo a trabalhar, sempre na mesma ordem, pelo mesmo trajeto, pelo mesmo caminho. Percorrer novos caminhos. Hoje eu vou levantar da cama pelo outro lado que eu nunca levanto. Porque eu tô sugerindo aqui no quarto, na cama, nesse processo, porque a gente ainda tá em pandemia, então muitas pessoas ainda estão trabalhando home office, ainda estão trabalhando em casa e não tem muito pra onde percorrer. Mas se você tem, então todo dia eu vou à padaria por esta rua, porque é o caminho que eu sempre faço, porque, enfim, é mais rápido e tal. Não, agora você vai fazer um caminho diferente. Experimenta percorrer o outro caminho, um caminho que você não costuma fazer. Vou levar meu filho à escola e vou fazer um outro trajeto diferente. Esse trajeto diferente te tira da rotina e da mesmice, porque só pelo fato dele ser um trajeto diferente, você vai estar com os sentidos mais ligados, porque você precisa prestar mais atenção para você não perder
a entrada, a saída, o lugar exato onde você quer chegar. E isso faz com que você perceba cheiros novos que nessa rua tem, que na outra não tem. Faz com que você observe plantas, casas, animais que são diferentes do dia a dia, do outro caminho, que você sinta cheiros, que você perceba cores, enfim, é uma experiência de sentidos completamente diferente da que você está sempre fazendo. E isso você pode fazer dentro da sua casa mesmo. Eu sempre faço as coisas desse jeito, dessa forma. Hoje eu vou fazer um caminho diferente para chegar no mesmo objetivo, certo? Essa é a dica 2. Agora na dica 3 é a dica: não respeite as regras. Não estou aqui dizendo para você ser um contraventor. Talvez, mas não estou dizendo aqui de legislação. Enfim, não é para você sair por aí roubando, matando e coisas que estão lá na nossa lei, na Constituição, dizendo que você não pode fazer. Não é isso. Mas é algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala de pintura, você só pode pintar aquarela no papel de aquarela. Quem disse isso? Ah, é a regra. Daí se eu fizer diferente, o que acontece? Não sei. Você tem que experimentar. Ah, eu só posso pintar aquarela com tinta de aquarela. Sério mesmo? Você já tentou fazer diferente? Ah, eu tenho que escrever um texto e todos os parágrafos eles têm que começar com recuo, com tantos espaços e tal. E tem uma quantidade de linhas. Será? Quem que disse isso? Ah, não, porque se ele não tiver isso, ele não é tal coisa. Mas e você quer que ele seja tal coisa? E por que não experimenta o diferente? Vamos burlar um pouco essas regras? Vamos fazer coisas diferentes, né? Vamos supor, por exemplo, eu só posso fazer crochê com linha de crochê, não posso fazer com lã. Ou então não posso fazer crochê com fio de linha de costura, porque não dá. Será que não dá? Eu não posso fazer crochê com fio de cabelo, por exemplo. Você já tentou? Quais são os resultados? Porque nessa questão, burlar a lei, essas regras que são convenções praticamente de que as coisas só podem ser feitas dessa forma, nesse sentido, é experimentar o novo. A gente cai lá na primeira dica, que é: você não sabe quais são os resultados possíveis. Pode ser um fracasso? Pode ser um fracasso, mas até o fracasso ele traz uma experiência que serve depois para as outras coisas que você vai fazer. Por exemplo, eu nunca fiz crochê com um fio de cabelo. Ele é possível? Talvez sim. Ele alcança qual resultado? É o resultado que eu queria? Não, mas ele alcança algum resultado. E se esse resultado inesperado fosse o meu objetivo? Ou então, quando eu vou trabalhar com uma outra coisa, eu já tenho essa experiência. Então, burlar as leis no sentido de quebrar um pouco essas convenções que dizem que as coisas podem ser feitas dessa forma, sabe? Que delimita cada um no seu quadrado, cada caixinha ali, e cada um tem que ficar recolhido dentro da sua caixinha e eu não posso espiar do vizinho, eu não posso compartilhar, interferir. Não, eu acho que vamos burlar um pouquinho essas leis, essas convenções, experimentar coisas novas, vivenciar coisas diferentes, sabe? Se arriscar um pouquinho, sem se preocupar muito com um resultado de excelência, eu acho. Eu acho que aqui nesse sentido o que vale é o processo, é a experimentação, é escrever misturado com, com uma desordem, com a desorganização das palavras, que você tem que caçar as palavras ao longo do texto, porque elas que são importantes. Enfim, vai do seu estímulo e depois da sua criatividade, porque quando você começa a fazer algo novo, isso vai te despertando vontade de experimentar outras coisas. E assim vai surgindo a criatividade, que é essa capacidade de fazer conexões com vários conhecimentos diferentes que você tem. A criatividade não é criar algo do zero, novo, isso não. É ter a capacidade de unir vários conhecimentos que você tem, várias experiências e misturá-las todas juntas aqui e surgir desse processo algo diferente. Vamos lá para a dica 4, que é uma dica maravilhosa, que é: descanse, pratique o ócio. Domenico de Masi é um italiano que ele escreveu um livro chamado Ócio Criativo, que ele fala justamente sobre isso, a importância do equilíbrio entre trabalhar, estudar e descansar.
Quando você está muito focado em ser criativo, em produzir, se você só consegue pensar que você tem que produzir, você acaba não conseguindo, porque você exagera nessa quantidade, né? É um trabalho mental também, a criatividade, esse processo interno mental de produção, precisa de um descanso. E descansar é isso, é relaxar a mente. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou assistir uma série que faz muito tempo que eu não assisto. Hoje eu vou ficar aqui relaxando, sei lá, eu gosto de ver o mar, de ficar ouvindo o mar. Preciso ter um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, para que você possa renovar suas ideias, renovar o seu corpo, para que quando chegue a hora de você produzir novamente, você esteja pronto, você esteja com qualidade, sabe? Que você esteja equilibrado. E esse equilíbrio, ele requer um descanso. E o descanso, ele é uma das coisas mais importantes para a criatividade. É nesse momento que você para de focar só naquilo e você abre, né? Você amplia a sua percepção para observar tudo que estava em torno, tudo o que está acontecendo, e talvez ali esteja a inspiração que você precisa. Só que você está tão focada num objetivo que acaba não percebendo todo o resto. Seja isso a sua família, seja o seu trabalho em si, seja sua rotina, sua vida, sua saúde, tudo isso é impactado pelo excesso de foco no trabalho, na produção, no exagero da necessidade da criatividade, né? Isso é importante, portanto descansem. E por fim, mas não menos importante, a dica 5, que depois a gente vai fazer, eu vou fazer um videozinho específico sobre o número 5, mostrando vários exemplos, que tem um caderninho de anotações. O caderninho pode ser um pequenininho assim, ó, eu tenho vários caderninhos, tá, vou ser bem honesta. Esse daqui é um que eu vou tendo pequenas ideias, assim, frases curtas e vou anotando. Mas eu tenho outros cadernos em que eu faço esboços, enfim. Ter um caderninho que seja pequenininho, compacto, que você possa levar com você sempre. Eu acordei e tive um sonho muito legal, tive ideias muito bacanas naquele sonho. Vou lá e dou uma anotadinha no caderno. Nossa, hoje eu vi uma imagem muito legal, muito bacana. Vou lá e anoto, registro, faço um esboço pequenininho. Nossa, eu vi uma figurinha muito legal, vou lá e colo no meu caderno. Tem um caderninho em que todas essas pequenas ideias que vão surgindo ao longo do dia, uma frase que alguém disse, uma imagem que você viu, um cheiro que te lembrou, trouxe uma memória antiga, todas essas coisinhas você possa ir registrando. Não importa a ordem, não precisa ser organizado, ordenado, classificado, não, é só para ser um caderninho de registros seus que você possa de vez em quando ir lá folhear, dar uma olhadinha nas coisas que você anotou. Enfim, isso é um recurso super interessante, que também a gente conhece como livro de artista, caderno de criação, livro de criação, enfim. E aí eu vou fazer um outro vídeo mostrando vários exemplos, como vários artistas tinham esses cadernos, como eles usam, como você pode criar o seu. Isso é para um outro vídeo, mas no primeiro momento aqui, você pode ter um caderninho, um bloquinho assim, ó, bloquinho de anotações, bem simples, para você ir anotando suas dicas, suas ideias, seus insights criativos, enfim. Foram essas as 5 dicas. Eu espero que vocês consigam estimular a criatividade de vocês, mas vocês só vão conseguir isso se vocês praticarem elas. E é muito importante, sabe? É muito importante você estar disposto a experimentar o novo, o diferente, a você observar algo além da sua redoma, porque parece que cada um vive numa bolinha, né? E a gente precisa sair um pouco dessa bolha, observar o que tem de um lado, o que tem do outro, em cima, embaixo, olhar as coisas por outro ângulo, né? Percorrer caminhos diferentes, experimentar. A gente precisa experimentar para poder estimular a criatividade, para que a gente possa fazer novas conexões, para criar coisas diferentes. É isso por hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte, comenta. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou, pode se inscrever no canal.
Eu tenho aqui alguns outros vídeos sobre pintura de aquarela para iniciante, com videozinhos de pintura rápida e tudo mais. E eu converso um pouco aqui sobre isso, sobre o universo da arte, que me fascina muito. E seja bem-vindo e volte sempre. Até a próxima!